Tem lugares onde o silêncio não é vazio. Ele observa. E nas madrugadas mais profundas, quando o mundo dorme e os corredores ficam vazios, algo desperta. Hoje, você vai ouvir 3 relatos reais, experiências vividas por pessoas comuns durante seus turnos noturnos. Um atendente solitário numa loja isolada, um zelador encarregado de limpar o necrotério e um enfermeiro que nunca mais cruzou o mesmo corredor depois do que viu. Eles não estavam sozinhos. E talvez você também não esteja. Acomode-se, diminua as luzes e prepare-se para mergulhar em histórias que desafiam a lógica e acendem aquele medo antigo que a gente tenta esquecer quando apaga a luz. Lá pelos meus 20 e poucos anos, eu trabalhava no turno da madrugada num hospital de médio porte. Ficava numa área mais afastada da cidade, rodeado por ruas silenciosas e árvores altas que pareciam vigiar tudo. Meu cargo era de apoio noturno. Eu cuidava de tarefas administrativas, fazia checagens nos andares e ajudava em pequenas demandas clínicas. Era o tipo de trabalho que exigia atenção e paciência, mas que na calada da noite podia ser absurdamente solitário, principalmente no segundo andar, onde funcionava a ala de internação prolongada. O movimento ali era escasso, quase inexistente durante a madrugada. Naquela quarta-feira, tudo parecia absolutamente comum. Cheguei às 10 da noite como de costume. Cumprimentei o colega que estava encerrando o plantão. Conferi o quadro de tarefas e fui direto para o posto de enfermagem no segundo andar. Organizei os materiais, conferi os registros dos pacientes e deixei o ambiente pronto para mais uma noite sem surpresas. A comida no refeitório era sempre a mesma, então levei um lanche de casa e um café forte numa térmica. Depois das primeiras 2 horas, o hospital mergulhou num silêncio absoluto, só interrompido pelos apitos de monitores cardíacos ou chamados isolados pelo interfone. Lá pelas 1h da manhã, depois de responder uma solicitação na recepção e voltar para o segundo andar, me instalei no pequeno posto, uma sala envidraçada com visão para o corredor. Era um espaço compacto, com computador, mesa, armários de remédios e uma poltrona gasta que quase pedia para alguém cochilar nela. Comecei a revisar um relatório eletrônico quando ouvi o ding característico do sensor de presença na porta dupla do final do corredor. Arregalei os olhos. A essa hora ninguém deveria estar circulando por ali. Me levantei, fui até a porta do posto e olhei para fora. Nada. O corredor comprido e mal iluminado estava completamente vazio. As portas dos quartos fechadas, as luzes em modo noturno. Estranhei. Dei uma caminhada pelo corredor, conferi os quartos e as portas laterais. Tudo em ordem. Nenhum paciente fora do leito, nenhum acompanhante, nem sinal de movimento. Suspirei. Tentei racionalizar. Talvez fosse uma falha no sensor ou alguma interferência. Voltei para o posto, fechei a porta, mas deixei entreaberta, só por precaução. Passaram-se uns 20 minutos. O silêncio parecia mais denso agora. Eu já tinha voltado à tela do computador quando ouvi novamente o ding. Parado, em pé, senti o couro cabeludo formigar. Levantei devagar. Fui espiar o corredor pela fresta da porta. Outra vez, vazio. Um corredor longo, com sombras que dançavam levemente sob as luzes de emergência. Fui até a escada de emergência, trancada como deveria. Conferi o armário de limpeza, os 2 banheiros. Nada. Aquela ponta de inquietação começou a tomar forma. Voltei para o posto, respirei fundo e tentei retomar o foco. Por volta das 3 da manhã, quando o hospital parece entrar num estado quase sobrenatural de silêncio, o ding soou pela 3ª vez. Mas dessa vez, algo era diferente. O som parecia vir acompanhado de um eco estranho, um ressoar abafado que reverberou nos vidros. Não me levantei. Apenas fiquei ali sentado, apurando os ouvidos. Nada. Nenhum passo, nenhuma porta, nenhum som humano. Apenas o zumbido baixo das luzes de emergência. "Tem alguém aí?" Chamei. Minha própria voz me pareceu deslocada naquele ambiente. Nenhuma resposta. Esperei. Nada. Tentei me distrair com o celular,
mas a sensação incômoda persistia, como se algo estivesse à espreita logo fora do campo de visão. Por volta das 4h30, comecei a organizar os protocolos para a troca de turno. Sentado de costas para a porta, conferia as anotações quando senti algo. Não um som, mas uma presença. Como se tivesse alguém me observando intensamente. Virei o rosto devagar e encarei meu próprio reflexo na divisória de vidro. Por um instante, achei que tinha visto um vulto parado no fundo do corredor, mas ao me virar de verdade, não havia nada. Estava prestes a voltar à contagem quando ouvi um barulho seco, um arrastar, como pés descalços no chão encerado seguidos por um baque surdo, algo caindo ou sendo largado. Levantei com o coração acelerado. Fui até a porta do posto e então o vi. Parado no meio do corredor, imóvel, estava um homem. Usava um uniforme hospitalar antigo, manchado e desbotado. Os cabelos molhados, o rosto pálido demais, os olhos fundos, muito abertos, fixos em mim com uma expressão vazia, como se nem me visse de verdade. Na mão direita, segurava uma pinça cirúrgica longa, enferrujada, com a ponta ainda suja de algo escuro. A imagem toda parecia errada, fora do tempo. Meu corpo gelou. Tentei falar, mas a voz não saiu. Recuei lentamente, sem tirar os olhos dele. Ele deu um passo, depois outro. Lento, como se cada movimento custasse esforço. Girei para o lado, destranquei rapidamente o armário de emergência e puxei o rádio de segurança. Tem alguém estranho no segundo andar. Repito, alguém estranho no segundo andar. Olhei de novo. Ele não estava mais lá. Corri até o corredor. Vasculhei cada canto, nada. Nenhuma pegada, nenhum vestígio. Quando os seguranças chegaram em poucos minutos, refizemos o caminho todo. As escadas estavam trancadas. As câmeras de segurança não tinham gravado movimento algum, exceto pelos 3 dings. Nenhuma imagem do homem, nenhuma explicação. No dia seguinte, ainda abalado, comentei o ocorrido com um dos enfermeiros mais antigos. Ele ficou sério. Disse que, décadas atrás, um funcionário havia desaparecido durante um turno noturno naquele mesmo setor. Nunca encontraram o corpo. Dizem que foi visto pela última vez, no mesmo corredor. Pedi transferência na semana seguinte. Aqueles olhos vazios, aquele silêncio carregado e o som seco da pinça no chão nunca mais saíram da minha cabeça. Faz alguns anos, mas ainda me lembro de cada detalhe como se tivesse acontecido ontem. Na época, eu era zelador noturno num hospital universitário, desses com décadas de existência, cheio de corredores esquecidos, alas desativadas e estruturas antigas que resistiam ao tempo, mais por teimosia do que por segurança. Eu já estava acostumado ao ritmo solitário das madrugadas, os barulhos que ninguém sabe de onde vêm, as luzes que piscam sozinhas, as portas que rangem mesmo sem vento. Quem trabalha à noite num hospital aprende rápido a ignorar certas coisas. Mas aquela noite não foi uma noite comum. Começou como qualquer outra. Entrei às 10 da noite. Dei minha passada pelo térreo, recolhi o lixo do pronto-socorro, lavei o banheiro da triagem e ajudei um enfermeiro a empurrar uma maca até o setor de exames. Por volta das 2 da manhã, enquanto eu estava descansando por uns minutos no depósito do segundo andar, meu pager vibrou. No visor, o chamado: limpeza, necrotério, urgente. A mensagem fria e direta, nada mais. Aquilo já me fez franzir a testa. O necrotério não costumava ser incluído nos chamados noturnos. Era um setor com pouco movimento, trancado a maior parte do tempo. Quando havia corpo, era previamente registrado e os técnicos avisavam com antecedência. E naquela noite, ninguém tinha mencionado absolutamente nada sobre corpo novo. Mesmo assim, achei melhor cumprir a ordem. Questionei o sistema via rádio, mas ninguém respondeu. Talvez estivesse com falha. Peguei meu carrinho de limpeza, joguei a capa de chuva por cima e fui. Para chegar até o necrotério, eu precisava atravessar um corredor externo que conectava a ala nova com o bloco antigo. Era um corredor aberto, cercado por janelas largas, que davam para um pátio interno coberto de árvores secas
e folhas acumuladas. Estava garoando, e o vento soprava como um sussurro contínuo, arranhando os vidros com galhos finos. As lâmpadas externas piscavam em sequência, como se estivessem sincronizadas com algo que não pertencia ao nosso mundo. O silêncio ali era denso. Parecia empurrar contra mim, como se o próprio ar quisesse que eu voltasse. Cheguei à porta do necrotério, pesada, metálica, pintada de branco encardido, com marcas de ferrugem nas dobradiças. Estava entreaberta. Nunca deixavam aquela porta assim, nem durante o dia. Ela fazia um barulho característico ao abrir, como um rangido gutural que reverberava pelas paredes. Empurrei com cautela, a lanterna do carrinho iluminando o chão de azulejos frios, molhados por algum tipo de líquido escuro que escorria até a entrada. De início, pensei ser água misturada à terra, trazida da chuva por alguém. Mas quando entrei, senti o cheiro. Não era terra, era sangue. A luz principal da sala estava acesa, mas instável. Piscava. O ambiente tinha aquela temperatura gelada demais, como se o frio não fosse só físico, mas espiritual. Os armários refrigerados estavam todos fechados. No centro da sala, a bancada de aço inox estava suja. Marcas longas e escorridas pareciam ter sido feitas por algo sendo arrastado. Sobre a bancada, pinças, lâminas cirúrgicas, gases, algumas caídas no chão como se tivessem sido derrubadas com pressa. A maca no canto estava vazia, ou pelo menos eu achei que estivesse. Comecei a limpar com movimentos mecânicos, mas a sensação de que havia algo me observando era insuportável, como se existissem olhos cravados na minha nuca. Olhei para trás várias vezes, nada, até que ouvi um som metálico, clink, como uma ferramenta caindo. Me virei num estalo. Um bisturi estava girando no chão como se tivesse acabado de cair da bancada, mas eu não havia encostado nela. Tentei manter a calma. Talvez tenha escorregado de algum pano sujo, pensei, mas aquilo já não era coincidência. Continuei limpando e foi quando a luz apagou. Tudo mergulhou num breu absoluto por 3 segundos. E então, a lâmpada voltou com um estalo, mas algo estava diferente. A maca não estava mais vazia. Havia um corpo sobre ela, coberto por um lençol branco, velho, manchado. O lençol tremia levemente, como se algo sob ele respirasse. Minha garganta secou. Eu congelei por longos segundos, aquilo não podia estar acontecendo. Eu sabia que não havia corpo ali antes. Dei um passo, depois outro. O silêncio era opressivo, mas havia algo a mais. Um zumbido grave, quase imperceptível, como se o ar vibrasse. Quando cheguei mais perto, o lençol se moveu. Não por vento, não por deslocamento de ar. Algo se ergueu por baixo dele. Senti um nó no estômago e a mão suar frio em torno da lanterna. Tem alguém aí? Minha voz saiu fina, engasgada. O lençol escorregou lentamente, revelando um rosto. Mas não era um rosto humano. Era uma mistura de carne e cera, com costuras toscas atravessando as pálpebras, como se tivessem sido costuradas e depois rasgadas à força. Os olhos estavam abertos, vítreos, mas focados, fixos em mim. Aquilo abriu a boca, costurada, os pontos arrebentando um a um. O som que saiu não era voz. Era um lamento molhado, gutural, como se todo o pulmão estivesse cheio de líquido. E então, começou a levantar. As juntas faziam um som seco, os ossos parecendo ranger sob a pele costurada. Eu recuei até bater na parede. A criatura deu 2 passos trôpegos em minha direção. Estava perto. Tão perto que senti o cheiro de carne morta, de formol, de podridão antiga. A porta que eu jurava estar escancarada estava agora fechada e trancada. Tentei a maçaneta, nada. Bati, chutei, gritei. A coisa continuava vindo, com movimentos desengonçados, como uma marionete quebrada. E então, as luzes apagaram outra vez. O breu foi total. E quando voltaram, a sala estava vazia. A maca estava limpa, sem lençol, sem corpo. A bancada sem sangue. Meus panos e balde no chão, tombados. Eu tremia inteiro. Saí correndo. Bati a porta com força e voltei ofegante para a ala central.
Tentei explicar para a segurança. Um deles me olhou com espanto, mas não disse nada. Só anotou algo num caderninho, como se já soubesse. Dias depois, um funcionário antigo, desses que estão no hospital desde os anos 80, puxou conversa comigo. Perguntou sem rodeios: "Você teve que ir lá no necrotério esses dias, né?" Assenti. Ele só disse: "Você viu ele?" Fiquei parado, sem saber o que responder. Costuraram ele errado. Não deviam ter feito aquilo. Ele aparece de vez em quando, só para quem entra lá fora de hora. Desde então, evito aquele corredor. Troquei de setor. Mas às vezes, no silêncio da madrugada, no canto do meu ouvido, ainda ouço o clink metálico no chão. Eu era enfermeiro noturno em um hospital antigo. Um desses prédios com passado pesado, fundações de mais de 70 anos e paredes que pareciam guardar lembranças. Meu turno começava às 10 da noite e ia até às 6 da manhã. Naquela época, eu trabalhava na ala menos movimentada, uma unidade de internação mais afastada, com poucos pacientes e quase nenhum acompanhante durante a madrugada. Isso me deixava com uma certa paz para cuidar das rotinas básicas e me manter alerta nos horários certos. Mas também abria espaço para o silêncio. E nesse hospital, o silêncio tinha ecos próprios. Na noite do incidente, cheguei como sempre, tomei meu café na sala de repouso e peguei os relatórios do plantão anterior. Tudo tranquilo. Pacientes estáveis, nenhuma intercorrência. Fiz minhas rondas, verifiquei sinais vitais, conferi medicações e, por volta da meia-noite, sentei no posto de enfermagem para atualizar os prontuários. Comecei a revisar os papéis e, por volta de 1 da manhã, notei algo curioso no painel de chamadas. Uma luz fraca piscando no quarto 32. Esse quarto estava vazio há dias, em manutenção, aguardando limpeza. Mesmo assim, o botão de chamada havia sido pressionado. Levantei e fui conferir. Atravessei o corredor longo e silencioso, as luzes baixas tremulando no teto. Ao chegar à porta do 32, ela estava entreaberta. Estranho, já que eu mesmo tinha conferido todas as portas fechadas no início do plantão. Empurrei com cautela. A luz do quarto estava apagada e o único som era o leve zumbido do ar-condicionado. Acendi a luz, vazio. Nenhuma cama, nenhum equipamento. Só o botão da chamada piscando no canto da parede. Toquei nele e a luz se apagou. Nada fora do lugar, aparentemente. Mas, ao sair do quarto, senti um frio anormal passar por mim, como se tivesse atravessado uma corrente de vento, dentro de um prédio completamente fechado. Voltei ao posto. Meus braços estavam arrepiados, sem motivo aparente. Tentei ignorar. Coloquei os fones de ouvido e comecei a ouvir um podcast para distrair a mente. Uns 20 minutos depois, enquanto revisava os horários de medicação, vi novamente a luz de chamada. Agora era no quarto 34, também desocupado. Parei o que estava fazendo e caminhei até lá. A porta estava trancada, como devia. Mas antes que eu usasse minha chave, ouvi o som de uma cama ranger lá dentro. Um rangido arrastado, como se alguém estivesse se movendo lentamente. Arregalei os olhos. Abri a porta, luz apagada. Mas o som parou assim que entrei. Acendi a luz e o quarto estava completamente vazio. Nenhuma cama. Só uma cadeira no canto virada para a janela. Algo me chamou a atenção. Havia marcas de sapato no chão, em direção à cadeira. Mas ninguém entrava ali há dias. E mesmo que tivesse entrado, quem viraria a cadeira assim? Comecei a me perguntar se alguém estava pregando peças. Talvez outro funcionário entediado como eu. Voltei, já mais inquieto. Decidi avisar a supervisão, mas o rádio não estava funcionando direito naquela noite. Senti um peso estranho no ar, como se o próprio ambiente estivesse denso. Por volta das 2:30 da manhã, enquanto passava pelo corredor para pegar medicação na farmácia, ouvi passos atrás de mim. Claros, rítmicos. Virei-me. O corredor estava vazio, mas as lâmpadas fluorescentes piscaram todas ao mesmo tempo, como se algo tivesse passado por baixo delas. Voltei ao posto com o coração acelerado. Me sentei, e então vi pelo vidro da divisória uma figura.
Uma mulher de cabelos longos e escuros, vestida com um avental branco, passando lentamente pelo corredor. Andava com a cabeça baixa, pés descalços. Não reconheci como nenhuma paciente ou colega de plantão. Levantei imediatamente e corri até a porta. Abri. O corredor estava vazio. Chequei todas as portas, nenhuma aberta, nenhum som, nenhuma movimentação, apenas o zumbido das luzes e o ruído de fundo do sistema de ventilação. De volta ao posto, já suando frio, verifiquei as câmeras internas da ala. Temos acesso limitado, mas o corredor principal é monitorado. Revi a filmagem das últimas 5 horas. Vi a mim mesmo entrando no quarto 32, depois saindo. Vi-me indo até o 34. Mas quando chega a parte em que a mulher apareceu, nada. Na gravação, ninguém apareceu no corredor além de mim. Mas eu vi. Eu juro que vi. Foi por volta das 4 da manhã que tudo culminou. Eu estava quase encerrando o relatório do turno quando ouvi algo se arrastar do lado de fora do posto. Me levantei e olhei pela divisória de vidro. No corredor, parado, estava o vulto da mesma mulher, mas agora com o rosto parcialmente visível. O que vi não era humano. Seus olhos estavam vazios, negros, fundos como poços. A boca entreaberta, imóvel, e a pele pálida e manchada. Ela levantou a mão e apontou diretamente para mim. Nesse momento, todas as luzes do corredor se apagaram de uma vez, deixando só o clarão branco da sala onde eu estava. Fiquei imóvel. E então, bam! A porta do posto de enfermagem se fechou com uma pancada seca, sozinha. E mesmo com ela trancada, comecei a ouvir a maçaneta girar devagar, como se alguém do lado de fora tentasse entrar. Minhas pernas congelaram. Sentei-me, encarando a porta. A maçaneta parou. O silêncio voltou. Por volta das 4h45 da manhã, a luz retornou. A maçaneta se soltou. Corri até a enfermaria central e contei tudo a um técnico que recém havia chegado. Ele só me olhou com olhos vazios de sono e respondeu: Quarto 32. Sim, eu disse. Por quê? Morreram 2 pacientes ali em plantões seguidos. Uma delas era uma senhora que se recusava a ser transferida para o quarto novo. Diziam que ela aparecia para sentar na cadeira do canto, olhando para a janela. A outra, bem, ela era muda, mas chamava o botão de emergência toda madrugada, mesmo sem precisar. Não voltei a trabalhar naquele setor. Até hoje, quando passo por aquele corredor, sinto o cheiro de éter e ouço o clique do botão de chamada vindo de um quarto vazio. Às vezes, o que mais assusta não é o que aparece, é o que permanece depois. Se você chegou até aqui, me conta. Qual desses relatos foi o mais perturbador para você? Já viveu algo parecido em alguma madrugada solitária? Escreve nos comentários. E quem sabe a próxima história contada aqui seja a sua. Se essas histórias mexeram com você, curta o vídeo. Compartilhe com alguém que adora um suspense real e, claro, se inscreva. Tem muita coisa que ainda não foi contada e a noite está só começando.